Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Presbiteriana de Cambé. Eu não sei quanto a você, mas eu estou muito animado para conhecer mais uma igreja do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Roma. Igreja esta que motivou o apóstolo Paulo a escrever uma de suas cartas. Se você tiver aí com a Bíblia na mão ou com a Bíblia ligada aí no seu celular, se você passar o dedo aí, você vai perceber que nós temos no Novo Testamento os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos o livro histórico de Atos dos Apóstolos e logo depois a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta aos Romanos é porque naquela época o apóstolo Paulo considerava então que havia uma igreja em Roma, igreja que ele tinha informações. Nós não sabemos quem primeiro levou as boas novas até Roma. Talvez, vamos falar um pouquinho sobre a origem desta igreja lá em Roma. Talvez judeus, moradores de Roma, tenham sido convertidos quando Deus derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. Atos capítulo 2, depois dá uma lidinha na sua Bíblia. Talvez esses irmãos tenham levado a mensagem de volta para a sua cidade e várias igrejas domiciliares, igrejas nas casas, cresceram rapidamente, constituídas em sua maior parte de convertidos do judaísmo, tá? Já no ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma, inclusive cristãos judeus ou judeus cristãos, eu não sei bem qual é a ordem. Atos capítulo 18, verso 2, nós temos lá o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, passando pela cidade de Corinto, depois de ter passado por Atenas, e ali funda a igreja de Corinto. E sabe quem que o apóstolo Paulo encontra lá na cidade de Corinto? Um casal que vinha lá de Roma, expulso por causa do imperador Cláudio. Eles já vieram de Roma convertidos. Pressupõe-se então que eles sejam originários do cristianismo que já estava presente em Roma. Embora o apóstolo Paulo nunca tivesse ido a Roma, é o que nós vemos na sua carta no capítulo 1, verso 13, ele diz isso. Ele conheceu em suas viagens irmãos cristãos romanos, a exemplo de Priscila e Áquila. Agora, o decreto do Cláudio, imperador romano, foi revogado, de modo que quando Paulo escreveu a carta aos romanos, muitos judeus cristãos haviam regressado já a Roma. Agora, olha que coisa interessante. Durante a sua ausência, porém, os cristãos gentios tinham assumido a liderança da comunidade cristã na cidade. Deixa eu explicar uma coisa para você, talvez que você não esteja ainda familiarizado com a Bíblia. Gentio é aquele que não era judeu. Então, o cristianismo foi pregado no primeiro momento para os judeus. Estratégia usada até mesmo pelo apóstolo Paulo, que pregava o evangelho primeiramente nas sinagogas. Então, os judeus que se convertiam ao cristianismo eram, portanto, cristãos. Mas aqueles que se convertiam ao cristianismo e que não eram de origem judaica eram, portanto, cristãos de origem gentílica. E os cristãos que se converteram vindo do judaísmo eram cristãos de origem judaica. Quando o decreto do imperador Cláudio foi revogado, então muitos judeus cristãos começaram a retornar a Roma, ok? Os cristãos gentios, na ausência dos cristãos judeus, tinham assumido a liderança da comunidade cristã na cidade. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, por volta do ano 57, coisa mais ou menos de 8 anos depois do edito, do decreto do imperador Cláudio, essa comunidade estava dividida em 2 grupos principais, a igreja de Roma. Agora os cristãos gentios constituíam a maior parte do grupo, quando no começo a maior parte era de judeus cristãos, tá bom? Agora cristãos gentios, constituindo a maior parte, naturalmente se preocupavam menos com os seus irmãos judeus. E também os cristãos gentios, de origem não judaica, também não tinham muita preocupação com as questões do Antigo Testamento. Como fazer a ligação entre a fé do Antigo Testamento e a fé do Novo Testamento?
É aí que tem o problema. Como que fica a questão da lei de Moisés? Como que fica a questão do povo de Israel, do povo escolhido de Deus no Antigo Testamento? Eles chegavam até mesmo, estabelecer vínculos, os cristãos judeus chegavam a estabelecer vínculos muito concretos entre a fé do Antigo Testamento e a fé do Novo Testamento. Né? Ao passo que os cristãos de origem gentílica chegavam até desprezar os cristãos de origem judaica. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, verso 25, nós temos um texto que demonstra claramente isso. Romanos capítulo 11, verso 25, diz assim o apóstolo Paulo: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude do tempo. Verso 26. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Muito bem, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é a respeito da referência ao libertador, ao Messias que vinha da parte de Israel, da parte do povo judeu. Por sua vez, reagindo então à maioria formada pelos cristãos gentios, a minoria agora, depois da revogação do decreto de Cláudio, a minoria constituída de cristãos judeus insistia na observância de certos aspectos da lei mosaica. Paulo escreveu a carta aos Romanos para tratar dessa divisão teológica e social, em cujo centro estava a questão da vinculação ou desvinculação entre a fé judaica e a fé cristã. Bom, quando foi que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Tá? Olha, lembra da igreja de Corinto que nós estudamos? O apóstolo Paulo pregou lá em Corinto um tempo, depois ele saiu e foi para um outro lugar, continuou a sua viagem. Durante uma estadia de 3 meses em Corinto, não da primeira vez que ele foi lá, ele ficou num outro momento, 3 meses em Corinto, ele escreveu então a sua carta aos Romanos, já está na 3ª viagem missionária. Ele escreveu essa carta por volta do ano 57, tá? Onde é que ele está? No capítulo 16 de Romanos, verso número 1, o apóstolo Paulo diz que ele está em Cencreia. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Então, Paulo está ali, cidade portuária vizinha de Corinto. Identifica logo a sua localização de uma forma até um tanto precisa, tá bom? Então, por que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos? Primeiro, apresentar um resumo da sua teologia, do seu pensamento. Olha que coisa interessante, meu querido irmão, minha querida irmã. Se não houvesse, talvez, minha tese, se não houvesse esses problemas na igreja de Roma entre judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos ao cristianismo, talvez o apóstolo Paulo não tivesse escrito essa carta. E a carta aos Romanos, ela é a carta magna de doutrina do apóstolo Paulo, juntamente com Gálatas, penso eu, né? Mas Romanos é a carta magna. Aliás, para você que é protestante, você sabe que essa carta de Romanos, ela é profundamente, ela é muito importante para os reformadores e especialmente para o reformador Lutero, que encontrou na leitura da carta aos Romanos a segurança para que ele pudesse falar a respeito da justificação pela fé e não pelas obras. Então, o apóstolo Paulo apresenta um resumo da sua teologia nessa carta. Ele também pretende unir a igreja que está dividida e também o apóstolo Paulo nessa carta vai fazer um pedido para que a igreja de Roma colaborasse, o ajudasse no seu projeto de evangelizar a região onde hoje está a Espanha. Sabia disso? Pois é, mesmo na sua 3ª viagem missionária, o apóstolo Paulo está ainda querendo evangelizar a Espanha. Que maravilha! E ele pretende contar com a ajuda dos irmãos lá de Roma. Sobre essa igreja dividida, irmãos, como eu mencionei acima, os primeiros cristãos convertidos provavelmente eram de origem judaica, os outros de origem gentia, né? De origem não judaica. A igreja que ela cresce e se expande
e se torna uma comunidade amplamente gentia, também tem por parte do apóstolo Paulo uma determinada atenção, porque o apóstolo Paulo é sim aquele homem que foi enviado como um apóstolo aos gentios, tá? E Paulo consegue dialogar, consegue falar ao coração dos cristãos de origem judaica e também aos cristãos de origem gentílica, tá? Por essas razões, grande parte da carta de Paulo aos Romanos inclui instruções para cristãos judeus e gentios sobre como viver em harmonia e adorar adequadamente a Deus dentro de uma nova cultura. E qual é a nova cultura que o apóstolo Paulo vai apresentar? A cultura cristã. No pensamento do apóstolo Paulo, é através da leitura, portanto, do Evangelho, que é capaz de aproximar, que é capaz de unir gentios e judeus convertidos ao cristianismo. Por exemplo, Romanos capítulo de número 14, o apóstolo Paulo oferece vários conselhos a respeito dos fracos na fé. Como lidar com pessoas que não entendem determinados costumes de origem gentílica? Como lidar com pessoas que não entendem determinados costumes de origem judaica? A harmonia aqui é pretendida pelo apóstolo Paulo. Romanos oferece esses conselhos, oferece essas possibilidades de convivência e de harmonia. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Vamos pensar um pouquinho na vida do apóstolo Paulo. Imagine odiar tantos cristãos que o objetivo de sua vida é pôr fim ao movimento deles. Respirar ameaça. Você faz parte de um movimento autorizado e você possui cartas apropriadas e viaja para longe para prender qualquer pessoa que pertence a um movimento perigoso. Que movimento é esse? O cristianismo. Paulo ensinou a vida radical e depois que encontrou Cristo, continua sendo radical. Mas qual é a sua radicalidade? A sua radicalidade é a primazia do Evangelho. Os seguidores de Jesus ainda precisavam se entender. E o apóstolo Paulo, aquele que causava perseguição, aquele que causava medo, é agora alguém que tem que unir ambas as partes. E durante esse tempo, você, se imaginando no lugar do apóstolo Paulo, perseguindo os cristãos, um dia se encontra com Jesus. E depois desse encontro com Jesus, Atos capítulo 9, leia-se, você começa a pregar a mesma fé que você tentou a destruir. E os relatos da vida do apóstolo Paulo se tornam tão importantes, irmãos, e sua experiência de vida é tão usada por Deus, porque Paulo é agora alguém que conhece os dois mundos. Mas ele não fez isso de uma hora para outra. Que dois mundos eu estou falando? O mundo cristão e o mundo judaico. E agora ele tem, antes de mais nada, o mundo gentil também como um background da sua vida. Mas 3 anos após a sua conversão, o apóstolo Paulo continua meditando, continua ainda pensando no que é que ele vai falar. Porque é depois de 3 anos que ele vai poder ir até Jerusalém. E ali, então, ele entra naquele círculo de debate, de conversa, e usado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo faz a transição tão importante para nós do cristianismo ainda atrelado ao judaísmo para o cristianismo bíblico apresentado por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi o homem responsável por espalhar o evangelho de Jesus Cristo até os confins do mundo conhecido. E o que ele ensinou foi tão radical que ainda hoje seguidores de Jesus se esforçam para entender até mesmo a sua carta aos Romanos. E o livro, a sua carta à igreja de Roma, é uma exposição, irmãos, escrita sobre a graça de Deus e a justiça que vem pela graça através da fé. É um tema que ele também vai falar lá em Gálatas capítulo 1, do verso 11 ao 12. A verdade contida, irmãos, nessa carta endereçada aos romanos, tem o poder de transformar um fariseu assassino, que é o apóstolo Paulo, no homem que conhecemos como o apóstolo Paulo. Ele influenciou muitos homens como Agostinho, Martim Lutero, John Wesley, e afetou profundamente a minha vida especialmente.
Se você quer conhecer o Senhor Jesus de uma maneira íntima e especial, você precisa também se aprofundar na leitura de Romanos. Bom, embora, voltando aqui a falar um pouquinho sobre a igreja de Roma, embora não haja registro de uma visita anterior de um apóstolo oferecendo ensino doutrinário para a igreja lá de Roma, o apóstolo Paulo escreveu para resolver essa disputa então, entre gentios convertidos e judeus convertidos. Paulo sentiu-se obrigado a escrever estabelecendo o argumento de que, veja bem, o argumento explicando o que é que deveria acontecer de verdade na vida daqueles irmãos. Aqui está o tema principal de Romanos. O tema geral de Romanos é a justiça que vem de Deus. A verdade gloriosa de que Deus justifica culpados, condenados, pecadores, somente pela graça através da fé em Jesus Cristo. Eu quero ler com você um trecho da carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, que diz assim, Romanos capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua fé. Está vendo? É para esta igreja de Roma que o apóstolo Paulo escreve, motivado sim pela divisão da igreja, mas agora ele diz, primeiramente sim, o evangelho veio para o judeu, depois também veio para o grego, mas a justiça de Deus, ou seja, a satisfação plena da exigência da lei de Deus, ela vem no evangelho de Jesus Cristo, e isso, irmãos, é aplicado em nossa vida através da fé, como está escrito, o justo viverá por sua fé. É através da leitura da carta de Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo a essa igreja, que hoje nós temos a plena convicção de que nós não somos salvos porque conseguimos cumprir toda a exigência da lei de Deus. É através da leitura da carta aos Romanos que hoje nós podemos entender que em Cristo foi satisfeita toda a justiça divina e hoje eu posso ter livre acesso à graça do Senhor. O livro de Romanos tem uma infinidade de tópicos, irmãos. Eu não vou descrever todos aqui com vocês, mas eu quero avançar um pouquinho sobre essa igreja. Apesar dessa igreja ter muitos obstáculos, a igreja de Roma experimentou um crescimento saudável ao longo do primeiro século. Isso explica, talvez, por que o apóstolo Paulo estava tão ansioso para visitar os cristãos em Roma e fornecer liderança adicional para eles durante as suas lutas. No capítulo 1 de Romanos, verso de número 11, o apóstolo Paulo diz assim para aquela igreja, porque desejo ver vocês, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio de fé mútua, vossa e minha. O apóstolo Paulo manifesta o desejo de conhecer aqueles irmãos. De fato, Paulo me parece tão animado, desesperado para ver os irmãos, ou por ver os irmãos cristãos lá em Roma, que usou os seus direitos. Minha tese, não é, claro, não estou sendo original nela, mas acredito assim, talvez Paulo tenha usado do direito de cidadão romano, apelando quando ele foi preso, depois já, no final da sua viagem missionária, ele foi preso e agora ele apela para César, como é um cidadão romano, usa do seu direito, talvez para poder ir até Roma finalmente. Não sabemos ao certo disso. Atos capítulo 25 fala um pouquinho do apelo do apóstolo Paulo até que ele possa chegar a Roma. Paulo foi enviado a Roma e passou vários anos em uma prisão doméstica, e anos em que ele treinava, orientava líderes cristãos, mesmo estando, de certa forma, limitado na sua liberdade. Sabemos pela história da igreja que Paulo foi finalmente libertado. No entanto, ele foi preso novamente por pregar o evangelho sob perseguição de Nero. É o que dizem alguns estudiosos.
Mas a tradição da igreja sustenta também que o apóstolo Paulo foi decapitado como Marte em Roma. Nós não temos a plena certeza disso e a Bíblia também não menciona. Mas é o local adequado para que Paulo terminasse ali o seu ministério. O final do livro de Atos dos Apóstolos fala a respeito dessa estadia por 2 anos lá em Roma. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, verso 30, diz assim: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara lá em Roma, tá? Onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Por 2 anos, o apóstolo Paulo ficou lá em Roma. É bem provável, sim, que ele tenha tido contato com aqueles irmãos da igreja de Roma e tenha ensinado, tenha instruído eles, não somente anos anteriores através da carta, mas também através de sua própria vida, de seus próprios ensinamentos. Mas há um trecho de uma carta da prisão, ou seja, a carta que o apóstolo Paulo escreveu nesse período em que ele estava preso, que eu quero mencionar para você e que me chama muita atenção. Provavelmente você tenha lido. Quando o apóstolo Paulo escreve uma carta para uma outra igreja, chamada Igreja de Filipos, né? Portanto, a carta aos Filipenses, no final da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo dá uma saudação para aquela igreja. Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 4, verso 21, Paulo diz assim: Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Ou seja, lá na sua prisão tinha gente a rodear o apóstolo Paulo. E aí no verso 22 ele diz assim: Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A casa de César, em Roma. De lá o apóstolo Paulo escreve, dizendo que tinha santo na casa de César. Gente lá em Roma, além da igreja, que não foi fundada por ele, mas agora gente que está a rodeá-lo, está convertida ao evangelho, está ali naquela cidade que é um antro de perdição, de maldade, de perseguição também ao próprio evangelho. O apóstolo Paulo diz: todos os santos vos saúdam, inclusive os da casa de César. Para fechar a questão, o que é que eu aprendo aqui, irmãos, com essa brevíssima história da igreja de Roma? Primeira coisa, o evangelho, segundo o apóstolo Paulo, é capaz, é poderoso de unir gente tão diferente. Por quê, meus irmãos? Porque o evangelho é que faz a diferença. É o evangelho que é, entre aspas, a cola capaz de juntar, capaz de aproximar, capaz de ligar gente tão diferente. Em tempos, irmãos, de tanta polarização, especialmente no meio do cristianismo, é hora de nós olharmos para o evangelho de Jesus Cristo, porque antes de nossas posições políticas, é o evangelho que deve transformar o nosso coração, que deve transformar a nossa vida. Não importa de onde nós viemos, qual é o nosso passado, qual é exatamente, irmãos, a nossa cultura. É o evangelho que é a nova cultura do reino a ser implantada e a ser pregada. A segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que não importa o quão problemática, o quão dividida uma igreja pode ser, Deus, em sua infinita graça e bondade, é capaz de levantar homens instruídos pelo Espírito Santo, a fim de orientar, a fim de capacitar a igreja a andar segundo o evangelho do reino. E em último lugar, irmãos, mesmo que esta igreja esteja situada bem perto do poder, bem perto daquilo que talvez naquela época existisse de mais ruim, de mais podre, a igreja triunfou, a igreja cresceu, mesmo debaixo de perseguição, a ponto do apóstolo Paulo escrever: tem santo aqui na casa de César. Deus te abençoe. Leia novamente a carta de Paulo aos Romanos. Temas difíceis? Sim, mas também temas bastante profundos. Quero orar por você. Pai, muito obrigado por esta manhã ou esta noite. Não sei que horário que esse irmão está
vendo esta lição. Abençoa profundamente, ó Deus, os irmãos e as irmãs, aqueles que estão nos ouvindo. E que, ó Pai, o Evangelho do Senhor possa fazer a diferença na nossa vida e nos aproxime da pessoa de Jesus Cristo. Ele, a nossa fé em Cristo, deve ser, ó Pai, a razão principal da nossa existência, da nossa perseverança em nos manter unidos com o propósito de pregar o Evangelho do Senhor. Abençoe-nos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Continue. Próximo domingo, mais uma igreja.